Olá, está começando Diversidade e hoje a gente recebe um convidado que é músico, artista plástico e cineasta. O Júlio Arte tem uma longa caminhada dentro das artes visuais, que começou quando ele ainda era criança. Ele diz que a curiosidade e a imaginação típicas dessa fase foram fundamentais não só para ele desenvolver pinturas e esculturas, mas para se aventurar por várias técnicas e até por outras formas de arte. O meu pai, ele comprava brinquedo para mim e normalmente eu pegava o brinquedo e desmontava ele todos, né, porque eu visualizava outras coisas. Né? E a partir daí ele falou assim, não, Júlio, vou dar só roupa para você, você quebra os brinquedos tudo, mas só que ele não estava entendendo que eu estava transformando esses brinquedos em outras coisas, né? Aí a partir daí eu comecei a fazer carrinho de madeira, fazer hominho de madeira, né? Eu fazia até tipo boizinho, eu falava boizinho. Que, tipo assim, eu fazia com batata, minha mãe, nossa, eu ficava o giló, né, e assim, não podia ver areia aqui, fazia estradinha, e depois eu passei a desenhar com 8 anos, né, e assim, aí assim eu fui caminhando, né, eu fui trabalhar na farmácia com 14 anos, não gostava, né, nossa, era horrível, aí eu peguei e saí, né, e aí o Marcos Santana me chamou para trabalhar com ele. Trabalhei 5 anos com ele. Ele fez uma transformação nas minhas técnicas, né? Porque eu tive, né, um mestre, né, de artes, né? Eu agradeço primeiro a Deus, né, segundo a ele, porque eu me profissionalizei a partir disso, a partir desse contato que eu tive com ele. Comecei a pintar foi com 12 anos, né, com guache mesmo, e assim, sempre tentando fazer as coisas bonitas, né, mas a partir do momento que eu trabalhei com o Marcos Santana, ele me ensinou a fazer combinações de cores, né, e antes de trabalhar com ele, eu já, né, porque eu sempre tive interesse por arte, e eu lia muita coisa sobre as cores primárias, secundárias, né? E tinha mais a teoria. Quando eu passei a trabalhar com ele, foi mais a questão da prática mesmo. Aí eu vi que, né, que quando você mistura o azul com o amarelo da verde, quando você mistura vermelho com o amarelo da laranja, né? Então, assim, foi um mundo à parte, né? O meu ídolo, eu não falo ídolo, mas eu tenho uma inspiração em Van Gogh. Van Gogh, para mim, ele é o cara, né? Porque é o seguinte, eu gosto bastante também do Michelangelo, gosto do Da Vinci, mas só que tem uma questão. Telas, se forem inspirar na arte clássica, né? Que é a neoclássica, que ele vem de inspiração grega, a gente fica 20 anos pintando uma tela, né? 10 anos, né? E o Van Gogh, não, ele pintava com 1 hora, 2 horas, né? E naquela época, estava iniciando a fotografia, estava em preto e branco ainda, esperava o sol, porque uma das características do impressionismo é trabalhar com o sol, e ele ficava doido, né? Porque o sol mudava, então ele tinha que ser rápido, né, para fazer essas pinturas. Basquiat, ele foi o primeiro artista negro, né, a ficar famoso mundialmente, né, na década de 90. Quando eu vi a primeira vez a tela do Basquiat, eu não entendi muita coisa, né, porque parece que foi uma criança que pintou. Aí depois eu vi o filme dele, li a biografia dele e eu compreendi que na década de 90, Nova York estava um caos. E ele conseguiu assimilar essa efervescência, né, para as telas dele. Eu falei, esse cara é genial. Aí eu compreendi as telas dele, né? É um gênio. Agora eu estou estudando história, estou compreendendo melhor, né?
Porque, ó, quando a gente visualiza uma tela, tem histórias por trás, né? Tipo as minhas telas, elas têm uma história por trás. E eu não consigo pintar dentro de um estilo só, né? Vamos supor, tipo, eu quero pintar essa tela em cubismo. Ela começa cubismo, aí eu lembro de outras influências. Aí quando vai ver, ele entra o cubismo, entra realismo, entra neofractal, aí faz aquela mistura de coisas, né? Até difícil de reproduzir, né? Porque eu jogo tudo, todas as minhas influências. Então, assim, esse tipo de técnica ele chama de arte mista, né? Eu chamo de arte fusion, né? Que é essa fusão, né? de técnicas. No próximo bloco, nosso convidado fala sobre música e cinema. Fique ligado! Estamos de volta hoje conversando com o Júlio Arte, que faz pintura e escultura num estilo que ele define como arte fusion. Ultimamente, ele vem desenvolvendo obras com materiais recicláveis. E em paralelo a esse trabalho, o Júlio é baterista da banda Manová 01 e ainda faz roteiros para cinema. O material reciclável, eu comecei, quando eu comecei a estudar o dadaísmo, né, que é o do campo, né? Esse ano, né, eu dei uma oficina, né, com materiais sustentáveis, com latinha, que são as esculturas, né, foram 4 peixes, né, um para o estadual, outro para o Miguel Abdala, outro para o Juarez Canuto e o outro foi para o Sinfrônio Fernandes, né. Então, assim, são as esculturas que têm normalmente 3 metros, né? E muitas latinhas, você tem que passar por cada escamas, né? E a partir daí, né, eu trabalhando com o Joab, né, comecei a aprender, né, sobre essa questão da sustentabilidade e a partir daí eu comecei a fazer, né, umas artes com latinhas, né, com sacolas, com isqueiro também, né? Papel de bala. Sabe quando você se compreende, né? Porque, um exemplo, eu fazia, né, por conta do dadaísmo, mas eu via por conta do dadaísmo, do campo. A partir dessa oficina eu comecei a ver como sustentabilidade, né? Porque aí, tipo o Monster Trash, teve um pensador que falou que os artistas é o farol da humanidade. Então eu pensei, eu vou criar um monstro com esses materiais para chamar a atenção sobre a sustentabilidade. Porque se caso nós não tomarmos conta de forma eficiente, né, dos dejetos, né, dos lixos, isso vai virar um monstro, né, que pode... Né, vocês já viram essas montanhas de lixo? Então imagina a medida de séculos, aquilo vai aumentando, cair em nossas cabeças, né? Então é um negócio complicado. Hoje eu estou unindo tinta com materiais sustentáveis, né? Então eu vejo que isso vai permear minha carreira, né, até Jesus me chamar. A música foi o seguinte, tudo na minha infância, porque eu tive um quintal muito grande. Eu e o Carlos Antônio Tico, a gente imitava o Leandro e Leonardo. A gente pegava assim, alguma coisa assim para ser microfone e ficava imitando o Leandro e Leonardo. E ali ficava 3 horas cantando música dele. Aí depois eu lembro que eu fiz uma bateria de latinhas atrás da casa da minha avó, né? E era uma barulhada. E ela não gostava do barulho, né? Não gostava do barulho. Mas eu fiz uma bateria. Aí depois que eu entrei na farmácia, né? Eu comecei a ter um dinheirinho. Eu comprei meu primeiro instrumento foi um violão. Né? Isso foi com 18 anos.
Aí tentei, mas eu não dei muito certo, né? Aí eu fui e comprei um baixo também, achei chato. Aí comprei uma guitarra depois, achei mais chato ainda. Aí eu fui e comprei uma bateria. Falei, nossa, aqui eu me encontrei, né? Então tem 15 anos que eu toco bateria. E uma das coisas que eu sempre tive, desde a minha infância, é de ser artista. Sempre tive. Então muita gente tem esse lado criativo, mas a questão da sistematização social pega e trava essas questões, né? E eu sempre tive esse pensamento de querer ser de saber quem eu sou neste mundo, né? Então eu tive muito cuidado para não atrapalhar essa parte criativa, né? Tanto é que até hoje eu vejo desenho. O envolvimento com o cinema foi o seguinte, o Márcio e o Leandro, eles iniciaram, isso começou na Santa Cruz, né? E o Márcio, eu lembro ele com, acho que 16 anos, ele ganhou uma câmera de mão, né? E a gente viu a Bruxa de Blair. Aquilo explodiu nossa cabeça e viu que tinha possibilidade de fazer filme. O Léo e o Leandro, eles viram que tinham que ter uma equipe, né? E eles sabiam, né, que eu trabalhava com arte, tinha uma sensibilidade artística e me chamou para fazer parte da equipe, né? Mas só que eu não tinha um curso, né, de cinema. Eu fui aprendendo à medida, né, do tempo, né? Eu acho que eu tenho 5 curta-metragens, 2 longa, né, como artista, como diretor de arte, e tem uma direção geral e diretor de arte também, né? Então isso iniciou por conta de uma necessidade, de uma ação coletiva, porque o cinema, a gente não faz cinema sozinho, né? Precisa de muita gente. Acho que eu já trabalhei com mais de 1000 pessoas. Eu e o Marcelino, a gente conversa muito. Ele falou assim, Júlio, você tem que dirigir um filme, né? Fiz a base de um roteiro, um argumento, né? Chama argumento antes. Fiz uma base do argumento, chamei o Leandro Martins e o Glauber Fidelis. E a partir disso aí, o filme ele é trabalhado com orçamento, né? Você faz um filme com o orçamento que você tem. Como eu não tenho os efeitos especiais do cinema americano e nem tenho a grana, o que eu pensei? Eu vou trabalhar a questão intelectual, eu vou para o mundo das ideias, né? Aí veio o Glauber e trouxe o Kant, né? Que foi um presente. Aí a partir disso aí, virou o Kevin, né? Virou o Kevin, que foram 8 cenas, né? E assim, como é muito baixo o orçamento, né? A gente teve que fazer essas adaptações e foi para o mundo filosófico, né? E do mundo do pensamento, do subjetivo. E assim, ele foi em 4 festivais, né? Uma aqui no Brasil, né? E 3 internacional. Eu tenho em casa 8 argumentos, né? Tenho um argumento, eu tenho lá um roteiro que chama estrutural, que já está pronto. Já estou caminhando para fechar um outro roteiro que chama Quintal, né? Que fala sobre as crianças, né? E tenho 2 longas também, que são argumento também. Mas quando eu tenho um edital que dá para mim fazer um longa-metragem, eu acredito que daqui uns 2, 3 anos, aí vai acontecer. Quem quiser acompanhar os projetos do Júlio pode seguir no Instagram, @JúlioArteOliveira. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.